foguete, órbita, gravidade. Como trabalhar esses conceitos que às vezes nos parecem tão complicados de uma forma bem simples na sala de aula com os nossos alunos do ensino fundamental? Bora conferir? Para isso nós vamos trabalhar então com mais um simulador da Universidade do Colorado, aqui o PhET, que eu deixei aqui no site da Secretaria de Educação já com algumas propostas. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos de metas de aprendizagem. Inclusive, esses exemplos são os exemplos que estão sendo trabalhados pelos próprios professores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países, com relação a essa simulação. Primeiro, descreva a relação entre o Sol, a Terra, a Lua e a Estação Espacial, incluindo órbitas e posições. Descreva o tamanho e a distância entre o Sol, a Terra, a Lua e a Estação Espacial. Explique como a gravidade controla o movimento do nosso sistema solar. Olha só que interessante. Identifique as variáveis que afetam a força da gravidade. Preveja como o movimento mudaria se a gravidade fosse mais forte ou mais fraca. Isso tudo nós conseguimos ver aqui no simulador. Eu vou trazer um pouquinho aqui, mostrar. Nós já temos aqui a estação espacial orbitando o planeta Terra. Tá? Então, na realidade, uma simulação básica simples. Eu posso parar ela aqui, a gente consegue dar um play na simulação. Como eu falei, essa simulação, nós encontramos ele. Eu vou deixar aqui o link da Universidade Federal do Colorado, aqui do PhET, P-H-E-T, né? Para essa e outras simulações. Essa daqui é uma delas. Nós conseguimos aqui, então, de certa maneira, visualizar aqui a rotação, então a órbita, e o que nós temos aqui do lado? Como eu falei, nós estamos aqui com o planeta Terra e com a estação espacial, ou um satélite também, tá? Nós podemos ver aqui, ó, a força de gravidade, então pensando aí na gravidade newtoniana, tá? Que parte do princípio em que a massa, os corpos têm massa, e essa massa é que atrai os corpos. Nós vamos trabalhar então com essa relação, tá? Nós conseguimos ver aqui o vetor. Interessante aqui. Outro também é o vetor de velocidade. Então, respondendo uma daquelas perguntas, um daqueles exemplos que nós temos lá, imagine aqui, por exemplo, que olha só, aqui eu tenho um botãozinho de gravidade, tá ligado aqui em on. Imagine se nós desligássemos a gravidade. Dá uma olhada naquele vetor para onde ele está indo, né? Ou seja, a direção de rotação da nossa estação espacial, se ela perdesse, o que aconteceria? Olha lá o vetor, olha só a setinha puxando ele, você sumiria, ou seja, ele se perderia espaço afora, ou espaço adentro, como queira. Interessante ali. Eu vou limpar aqui, vou retornar para ele voltar, olha só, dei um clear ali para limpar os minutos, tá? Vou trazer ele de volta, é só clicar nesse botãozinho, vocês não estão vendo ali, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho daqui da frente, eu vou, olha só, aqui embaixo, vou dar um pouquinho aqui. Aqui nós temos aqui, ó, para reiniciar, tá? Então é como se você fizesse uma atualização ali, né? Uma atualização aqui do nosso simulador. Você atualiza, ele retorna, tá? Então vou deixar aqui do ladinho. Acho que facilita se eu deixar aqui a imagem para que a gente possa ver melhor. Então o que nós temos aqui? Eu mostrei já algumas questões ali. Nós vemos agora, temos o Sol e aqui nós temos o planeta Terra. Então, olha só, o Sol e a Terra. Vamos dar uma olhadinha, então, na órbita aqui da Terra e da nossa estrela, né? Então, nós temos ali uma velocidade normal. Nós poderíamos colocar essa velocidade um pouquinho maior. Deixa eu puxar aqui. Olha só, a órbita. O que nós podemos ter também? A força de atração, então, o vetor. Aqui o vetor de velocidade. Aqui nós podemos ver a descrição dessa órbita, né? Ela vai aparecer uma descrição mais circular. Vou tirar aqui esse vetor para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Podemos também colocar uma grade, caso facilite, para facilitar aqui a visualização. E uma outra coisa interessante é que nós podemos aumentar a massa. Imagine que nós aumentássemos a massa do Sol. Olha só como o vetor de atração. Olha só isso. A Terra sendo puxada, né, afastada, dá uma olhada como que a órbita vai mudando. Em alguns momentos, conforme nós aumentamos aqui a massa, vamos aumentar a massa do Sol para, olha só, metade. A Terra em alguns momentos quase chega a se chocar. Então ela responderia ali, quando a gente aumenta a massa, né? Se a massa de um objeto ele aumenta, nós temos aí um vetor de força muito maior em determinado momento. Então se eu diminuísse a massa da Terra, então vou diminuir aqui a massa da Terra, aumentei a massa ali do Sol, diminuí a massa da Terra, estou quase voltando ele ao normal. Mas se eu aumento a massa da Terra também,
Olha só, aumentando a massa da Terra, dá uma olhada no vetor, como é que ele se transforma. Interessante. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, no que aconteceria quando a gente aumenta a massa da Terra, quando tem um objeto menor bem mais próximo, essa aproximação. Olha só, lá na Terra com o Sol, nós tivemos quase a Terra colidindo com o Sol. Mas olha só isso daqui, ó. Aumentei a massa da Terra. Isso aconteceria. Então nós podemos simular ali, deixaríamos aí as perguntas para os nossos estudantes, né, que são esses exemplos que nós colocamos aqui, tá? Descreva a relação entre o Sol, descreva o tamanho e a distância entre o Sol e a Terra, explique a gravidade, né, como o movimento do nosso sistema solar, preveja como o movimento mudaria se a gravidade fosse mais forte ou mais fraca, tá? Então poderíamos trabalhar todos esses conceitos aqui, utilizando aqui a nossa simulação. Bem interessante para trabalhar, acho que facilita um pouquinho, tá? Vou mostrar aqui, eu não vou mostrar todos, nós temos aqui também, por exemplo, a Lua. Então, nosso satélite, aqui o satélite natural da Terra, temos ali a Lua, a mesma situação, podemos fazer as mesmas referências aqui, tá? Mesma questão, nós podemos colocar ali o vetor, aumentar aqui a massa do planeta, como também podemos aumentar ou diminuir a massa da Terra. Nós vemos aqui, ó, em dias, a contagem de dias que ela leva para poder fazer essa rotação. Como eu falei aqui, nós podemos limpar os dias e aqui resetar, ou seja, reiniciar aqui o nosso simulador, tá? Aqui nós temos ali uma rotação normal, ela estava na rápida, né? Aqui nós temos a rotação normal, e se eu quiser deixar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lenta, eu tenho aqui a slow, né? Então, mais rápida, normal e slow, tá? Temos também aqui, olha só, em escala, aqui é o modelo e aqui nós temos a escala. Vamos dar uma olhada nisso em escala, fica bem pequenininho. De novo, nós temos aqui o Sol e nós temos aqui a Terra, só que em escala aumentou a nossa grade. Nós temos aqui, por exemplo, como medir a distância, olha só que legal, em quilômetros entre o Sol e a Terra. Dessa maneira conseguiríamos responder aquelas questões que nós tínhamos levantado com o aluno ali. Aqui em escala também, vamos dar uma olhada aqui agora em escala, olha só, aqui é a estação espacial, né? Aquele satélite enorme que nós temos orbitando ali. Dá uma olhada aqui, ó, a distância que ele tem que ele está da Terra, tá? Então 3.000 quilômetros. Aqui a nossa Lua, também em escala, dá uma olhada como a Terra reduz, a Lua está aqui em cima, mas aqui também nós temos aqui, ó, a nossa medida, a nossa fita métrica aqui, ó, 150.000 quilômetros a distância entre o nosso planeta e a Lua. Então aqui nós temos várias outras questões legais que nós podemos trabalhar, dando conta então de todas aquelas perguntas que nós levantamos lá para os nossos estudantes. Bem interessante, né? Vou mostrar agora, eu vou voltar aqui no modelo. Enquanto nós vemos aqui, tá ali a Terra e a Lua, tá? E quero mostrar aqui uma outra situação. Deixa eu só buscar aqui. Vamos pegar aqui, ó, a Terra, a Lua e o Sol. Deixa eu tirar aqui esses vetores, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ver se está em normal. Vou colocar numa órbita normal aqui para que a gente possa ver. Olha que interessante agora, a Lua orbitando a Terra e a Terra orbitando o Sol. Olha que legal que fica esse desenho, uma forma de nós ilustrarmos aí também para os nossos alunos como isso se dá. Então, como nós conseguimos trabalhar a questão do nosso sistema solar, dos planetas, né, da órbita, do que é gravidade. É um trabalho, um conceito de física, sim, mas podemos trabalhar ele com certeza muito tranquilamente no ensino fundamental. Eu acho que nossos estudantes têm tanta curiosidade, né? Eu, pelo menos, tinha muita curiosidade e percebo os nossos estudantes muita curiosidade com relação a isso. E os simuladores estão aí para facilitar no nosso dia a dia, no nosso fazer pedagógico. Então tem a proposta, como eu falei, deixei lá, site da Secretaria de Educação, bit.ly/eduquimbu, tem várias sugestões de atividades, essa daqui é só mais uma delas. E na sequência nós poderíamos trabalhar aqui o sistema solar, aproveitando ali o que nós trabalhamos lá com relação ao simulador, poderíamos pegar aqui, ó, sistema solar. Após entendermos o que são as órbitas e a gravidade, que tal identificarmos os planetas do sistema solar e suas órbitas? Então, como que o aluno deve proceder? Aqui ele poderia, ou melhor, aqui a intenção é que ele conheça quais são os planetas e qual a posição dos planetas no sistema solar. Tá?
Então nós podemos trabalhar com os planetas rochosos, os planetas gasosos, inclusive o tamanho, porque ali a gente tem uma proporção interessante para discutir um pouquinho da densidade, que é o que nós vimos ali no nosso simulador, e aqui ele entenderia e saberia onde está a posição de cada planeta no sistema solar. Para isso basta arrastar, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o planeta Terra, por exemplo, e vou trazer aqui a posição do planeta Terra dentro da sua órbita. Então, quando nós colocamos certinho, nós vemos aqui ó, que fica a tarjeta ali com o nome do planeta, fica verdinha, né? Ou seja, sinal de que nós acertamos, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro planeta do sistema solar, Mercúrio, né? Então, o primeiro planeta, porém, não é o mais quente. Então, acertei ali. Agora, vamos colocar uma aqui de uma maneira errada, tá? Então, vou pegar Júpiter aqui, vou colocar aqui como se fosse no lugar de Vênus. Então, se eu colocar errado, ele vai ficar aqui, ó, branquinho, tá? Então preciso colocar no lugar correto, né? Para que ele fique certinho. Tranquilo ali? É uma boa atividade também, eu acho que complementa legal a nossa simulação, tá aqui disponível. Isso também dá para ser impresso, recortado aí em tarjetas realmente, né? Com os nomes e tudo mais, a gente conseguir trabalhar num tabuleiro ou mesmo no material aí, numa lousa digital, ficaria muito legal para trabalhar aí com os nossos estudantes. Fica aí então a dica, espero que vocês consigam desenvolver esse trabalho e qualquer coisa estou à disposição aqui, é mais uma ideia, uma proposta de trabalho. Legal? Aí, na grande maioria, para os nossos professores de ciências, né? Então, professores de ciência, professores de matemática, mas nós podemos abranger outras disciplinas também com essas atividades. Um forte abraço e tá aí mais uma dica de atividade, utilizando então o simulador lá do PHET, PHET da Universidade do Colorado. Forte abraço e a gente se vê.